Hoje, quinta-feira, 9 de janeiro desse ano de 2025, e nós estamos aqui na sede do Fórum de Araxá, onde nós iremos conversar com o excelentíssimo juiz, Dr. Renato Zoain Zupo, responsável pela primeira vara criminal de Araxá. Dr. Renato Zoain Zupo também é o juiz corregedor, o juiz responsável, né, por estar aí averiguando, né, o sistema prisional de Araxá. Ou seja, qualquer situação que envolva aí o sistema prisional de nossa cidade, é o Dr. Renato aí que é o juiz responsável, juntamente com o Ministério Público de Araxá, para estar averiguando determinadas situações que envolva a polícia penal e o sistema prisional de nossa cidade. E nas últimas horas, a imprensa de Araxá, né, o site William Tardelli, também a Rádio Cidade Araxá e alguns meios de comunicação de nossa cidade vem sendo demandado por algumas famílias de detentos, né, que estão aí no presídio de Araxá, referente a algumas situações envolvendo o sistema prisional de nossa cidade. As famílias alegam, né, que os presos estão sendo aí agredidos, estão sendo torturados, inclusive que questionam a questão da alimentação, carteirinhas junto à assistência social do presídio, a questão envolvendo a dificuldade de acesso a informações a determinados presos. Algumas famílias também questionaram que nos últimos dias alguns presos estavam aí internados na UTI de hospitais da cidade e que não tiveram informações sobre essa situação. Enfim, várias situações envolvendo, né, a questão do sistema prisional de Araxá, os detentos aqui da cidade de Araxá. E nós buscamos informações, né, nós como imprensa ouvimos algumas famílias sobre essa situação, buscamos também a Comissão dos Direitos Humanos da OAB, que também não recebeu nenhuma denúncia, nenhuma situação sobre essa situação. Vimos algumas situações nas redes sociais de familiares, né, manifestando aí essas indignações e essas supostas denúncias aí com a Polícia Penal e o Sistema Prisional de Araxá. Entramos em contato também com a Diretoria Regional do Sistema Prisional, a qual Araxá participa, o Araxá pertence. E também, né, a mesma situação nos foi reportada, que nenhuma situação formal foi aí emitida, né, dentro do sistema prisional de Minas Gerais. Nós orientamos as famílias, né, que procurem os meios legais para estar fazendo essas denúncias. No caso, como o preso ainda está, né, como a pessoa está presa ainda no sistema prisional, tem aí a própria ouvidoria da Secretaria Estadual de Segurança Pública, também tem a ouvidoria do Fórum de Araxá, tem a Defensoria Pública aqui na cidade de Araxá, a OAB, que representa aí os direitos humanos. Enfim, existem várias esferas, né, para as pessoas estarem aí buscando as suas reivindicações, e nós também da imprensa, como a gente está fazendo o nosso papel aqui. E nesse caso, nós vamos conversar com o excelentíssimo juiz Dr. Renato Zoain Zupo sobre essas supostas denúncias, sobre essas questões envolvendo o presídio de Araxá. Só destacando que eu, né, o William Tardelli, verifiquei aí junto aos hospitais de nossa cidade, a Santa Casa, Casa do Caminho, a UPA de Araxá, sobre essas questões envolvendo aí detentos, né, na unidade de tratamento intensiva de nossa cidade, e nenhuma ocorrência envolvendo esse tipo de situação, né, de detento na UTI nos foi repassada, ou seja, não tem no presente momento, na data de hoje, dia 9, situações relacionadas a presos na UTI. Falamos também, vamos tratar também com o Dr. Renato Zoain Zupo nessa entrevista, é uma questão envolvendo aquele caso do detento Anderson, né, que há cerca de 2 meses atrás, né, veio a óbito após sair aí do presídio do sistema prisional de Araxá. A família contestou também, não concordou. 3 dias depois, após o seu alvará de soltura, o preso veio a óbito. Enfim, várias situações envolvendo o presídio de Araxá. E o nosso intuito como imprensa é, primeiramente, acalmar as famílias e ser esse porta-voz entre a família, né, as autoridades de nossa cidade, e resolver nessa questão de vez aqui envolvendo o sistema prisional de Araxá. Já tenho adiantado para vocês que eu mesmo, nas minhas apurações, não consegui detectar nada. Tenho amigos, né, que trabalham dentro do sistema prisional de Araxá, da nossa região, e também não me foi reportado nenhuma situação referente a isso. E o excelentíssimo doutor Renato Zoain Zupo, juiz de direito, responsável pela primeira vara criminal de Araxá, juiz corregedor do presídio de Araxá, vai falar para a gente sobre esse trabalho, né, de fiscalização do sistema prisional de Araxá e sobre essas supostas reclamações de familiares aos presos aqui na cidade de Araxá. Confiram. A gente recebeu diversas denúncias, tem acontecido um caso com frequência, igual a gente já veio relatando o caso do Anderson recentemente, né? As famílias estão procurando as equipes de jornalismo da cidade, relatando
episódios de violência dentro do presídio, e a gente queria, né, um parecer, o que a justiça, o que o senhor tem feito, como que está a conversa do senhor com a diretoria, né, do presídio, o que vocês estão conversando e tentando analisar sobre esses casos que parecem que estão se repetindo, pelo menos as famílias relatam isso, né? Não há absolutamente nenhuma queixa formal que tenha aportado junto ao Poder Judiciário, que tenha chegado às nossas mãos, dando conta de qualquer problema de abuso de autoridade, de maus tratos, de tortura, de descaso estatal no trato com os presos. Não chegou qualquer denúncia formal, qualquer reclamação escrita e assinada para o Poder Judiciário de Araxá. O sistema prisional mineiro é uma referência na América Latina. Na América Latina. Eu visito o presídio, estive numa inspeção recente, visitei aos presos cela por cela. Ouvi e auditei todos os detentos da comarca de Araxá. Nenhum deles relatou violência física, nenhum relatou violência física de qualquer natureza. A comida servida aos presos são 4 refeições diárias. A comida servida aos presos é balanceada por nutricionista. Os meus servidores do Fórum de Araxá, alternadamente, fazem as refeições das marmitas dos presos aleatoriamente, para verificar da maneira mais eficiente possível, que é provando, que é experimentando a comida dos presos. Não é a comida da mamãe, não é a comida da vovó, porque é comida industrializada, mas é uma comida saudável. Eles comem e não reclamam e me reportam. Preso engorda no presídio de Araxá. Porque dentro do presídio de Araxá não há crack. Dentro do presídio de Araxá, eles não trocam a noite pelo dia. Dentro do presídio de Araxá, muitos deles são melhor tratados do que pela sociedade aqui fora, do que pelos familiares. Os nossos presos recebem visitas periódicas dos seus familiares. Eles se consultam periodicamente com médico, com dentista, com psicólogo. Minas Gerais trata assim aos seus presos. Nós temos médicos que vão à unidade prisional, médicos da Secretaria Municipal de Saúde, cedidos pelo senhor prefeito, pela secretária de Saúde. Eles vão periodicamente ao presídio de Araxá, prestar consultas aos presos que assim o reclamem. Estão precisando de atendimento médico. Médico vai lá 2 vezes na semana. O prefeito disponibilizou mais vezes. Eu consultei o senhor diretor do presídio. Não há necessidade de médico mais de 2 vezes no presídio. Não tem demanda para isso. Se o médico não conseguir resolver, escolta, encaminha o preso para a UPA. Escolta, encaminha o preso para a Santa Casa, para os hospitais públicos da cidade e das redondezas. Atualmente, nós só temos um preso internado fazendo cirurgia de hérnia. Hoje, dia 9 de janeiro, não tem ninguém na UTI. Nós temos um preso fazendo cirurgia eletiva de hérnia. Preso reclamou que está com dor não sei aonde. Preso reclamou que não está sarando com medicação, com a consulta médica dentro do estabelecimento prisional. Ele é encaminhado para a UPA. Eu já tive a oportunidade de ir à UPA, acompanhar a escolta médica de preso, conversar com o médico. O que muito médico me relatou é preso simulando problema de saúde para dar voltinha. Simulando.
problema de saúde, para dar a voltinha. Nós deixamos de saber. A gente leva o preso para atendimento médico. Não há um relato que tenha chegado aos meus ouvidos de agressão física no interior do presídio. Se chegar, que chegue assinada para que se possa apurar o que ocorreu. Agora, quem denuncia tem que se responsabilizar pelo teor dos dizeres. Uma coisa é uma reclamação formal, um pedido de providência formal, assinado sob as penas da lei, pedindo apuração. O Poder Judiciário está aberto, vai acionar os canais competentes, vai encaminhar ao Ministério Público. Seremos imparciais na análise e na solução que iremos empregar. Agora, temos que diferenciar. Temos que diferenciar uma reclamação formal de gente séria, de fofoca de internet, de gente querendo denegrir a imagem das instituições, de pessoas que, se escudando, se protegendo no fato de serem familiares de presos, são também elas criminosas, interessadas em denegrir a imagem das polícias, do Poder Judiciário, do Ministério Público, utilizando as facilidades de acesso aos meios de comunicação para combalir a imagem do Estado democrático de direito. É o que às vezes a gente vê também. Eu tomo a liberdade de dizer isso porque na comarca de Araxá, preso, reeducando, parente de preso, que queira falar com o juiz das execuções, que sou eu, fala comigo. Eu recebo todo mundo. Mãe de réu, para mim, é mãe de rei. Eu recebo. Ou seja, se tiver algum reclamo justo, a gente recebe, a Defensoria Pública recebe, o Ministério Público recebe. Há pessoas denunciando, entre aspas, na internet, em redes sociais, em aplicativos, que foram presas ou estão presas também. Tem um histórico de conflito com o Estado. Bandido não gosta mesmo de polícia, não. Bandido não gosta mesmo de juiz, não. É bom não gostar. Nós temos orgulho que não gostem. É bom continuar não gostando. Agora, não deturpem a imagem das instituições perante a opinião pública. Não façam a opinião pública de moleque. Não preguem mentiras para a imprensa. Porque não há nenhuma queixa formal que tenha chegado ao Poder Judiciário. Eu estive no presídio. Nenhum preso reclamou maus tratos algum. Não há episódio algum de revolta, de rebelião, de atrito, de confusão, que não aquilo da rotina de uma unidade prisional. Rotina de uma unidade prisional muito bem dirigida, dentro de um Estado, repito, cuja segurança pública é referência na América Latina. Os presos na comarca de Araxá, é claro, é preso, é cadeia. Não é agradável, não é resort. Não estão tirando férias. Cadeia nunca é bom. Mas dentro dessa realidade, eles são tratados da melhor maneira que o Estado pode tratá-los. A melhor maneira de ficar livre do sistema prisional, livre das grades, livre da comida da cadeia, livre dos tratos do Estado polícia, é não cometendo crimes. Basta não cometer crime que você não vai ser preso. Aí você não vai precisar de escolta para ir no hospital, você não vai precisar de comer a comida da cadeia. Basta não cometer crime. Se cometer crime, for condenado, vai ser preso, vai cumprir pena, mas de maneira humana, de maneira digna. Porque nós fiscalizamos, o Ministério Público fiscaliza, e se houver uma queixa formal séria, será apurado. Hoje não há absolutamente nenhum incidente instaurado
relatando qualquer abuso, qualquer maus tratos, qualquer tortura, qualquer desídia por parte dos agentes da lei no trato, no respeito aos direitos humanos, no que toca aos presos da comarca. Excelência, o senhor destacou bem aí sobre a questão envolvendo as denúncias, né? Que não tem nenhuma formal. As famílias alegam pra gente que há dificuldade até mesmo de fazer essas denúncias por medo aí de represálias e retaliações dos próprios presos, né? Questionam também sobre a questão das câmeras de vídeo monitoramento dentro do sistema prisional, que segundo eles não estão funcionando. Então são situações, carteirinhas também da assistência social, que parece que as famílias não estão com dificuldade também de estar fazendo. Como que as famílias conseguem estar levando a vocês essas questões? O senhor diz que o gabinete do senhor está sempre aberto aí para estar recebendo as famílias. Na verdade é o seguinte, não há receio de represália alguma. Eles têm receio de represália legal, porque se botar no papel e assinar vai ter que provar. A represália que eles têm medo é isso. Mas pode me procurar, põe no papel, assina. Nós vamos apurar, mas tem que assinar. É o que eu estou falando com os senhores. Fofoca de internet, bate-boca em rede social é uma coisa. Represente pedindo apuração e assine, vou receber, vou encaminhar para os canais competentes e vamos tomar as providências. Eu estive e vou frequentemente ao presídio e não há relato algum de nada. Não é receio de represália, não. É porque não há relato. Não há relato. Aliás, não teria por que haver receio de represália, uma vez que eles não têm receio de represália ao se manifestar em rede social, ao mostrar a cara em rede social, ao procurar a imprensa, ao prestar declarações perante a imprensa. Vocês não têm receio de represália disso? Por que eles vão ter receio de represália de representar em juízo? Essas pessoas que estão nas redes sociais, doutor, de alguma forma denunciando, sem ser de uma forma formal, procurando os meios legais para estar fazendo essas denúncias, sim, através de redes sociais, elas podem sofrer algum tipo de sanção, sendo penalizadas pela justiça? Não, se elas fizerem se elas pedirem providências, pedirem a apuração de maneira séria, será apurado. Agora, quando você acusa, você tem que provar. No direito brasileiro, você tem que provar. Se eu falo que o policial fulano de tal me bateu, eu tenho que provar que o policial fulano de tal me bateu. Senão o processado vou ser eu. E essas pessoas sabem disso. Sabem disso, né? Não há impunidade para lado nenhum. Não há ninguém superior à lei. Inclusive aqueles pretensos, aquelas supostas vítimas que reclamam sem fundamento, achando que vão ficar impunes. Não há impunidade aqui. Da mesma maneira que um policial que extrapola as suas funções para ferir os direitos humanos do cidadão custodiado irá responder por isso, um cidadão que abusa do seu direito à liberdade de manifestação de opinião e pensamento para denegrir de maneira ofensiva e mentirosa a imagem das instituições e a honra dos homens que as compõem, homens e mulheres que compõem a essas instituições, essa pessoa que abusa desse direito de manifestação de pensamento também vai responder. Eu queria perguntar ao senhor, então, nesse caso, por exemplo, do Anderson, que aconteceu recentemente, a família até mesmo procurou o Ministério Público, né, e pediu aí o amparo do Estado para que seja investigada essa situação, levando ali alguns documentos que eles têm, né, o que seria provas o suficiente que eles teriam. Nesse caso, como que está essa situação, por exemplo? Como está o andamento disso? Bom, eu conheço essa representação, foi formulada no Ministério Público, o Ministério Público está apurando. Até o momento do óbito dele, eu posso dizer que quem soltou esse senhor fui eu, quem determinou a soltura dele fui eu, ele, vezes sem conta, passou mal no interior do sistema prisional, foi acudido, foi levado a socorro médico. Em determinado momento, a direção da unidade prisional informou para o Poder Judiciário: Anderson está mal de saúde,
apresentou laudo médico, ele não tem condição de permanecer preso. Não tem condição de permanecer preso. Anderson foi solto por decisão judicial justamente porque apresentava problemas de saúde. Mas Anderson não foi somente solto. Ele foi solto com a deliberação de que fosse entregue aos familiares para que os familiares permanecessem cuidando da saúde dele junto ao sistema público de saúde do município e da comarca. Porque a responsabilidade do Estado para com os cuidados do cidadão, desse cidadão, não se restringiu ao período em que ele ficou preso. A saúde pública do município permaneceu cuidando dele. Permaneceu cuidando dele. Ele foi solto para ser tratado. Ele preso, não tinha condições de permanecer preso, foi solto para ser tratado. Tratando-se solto, faleceu. Faleceu. Estão apurando a causa-mortes. Enquanto ele estava preso, ninguém sabia o motivo da doença dele. Ele foi solto por conta da sua doença, da sua moléstia. É o primeiro caso que eu ouço na minha vida de familiar reclamando do Estado ter soltado o seu parente. Ele foi solto para que cuidasse da saúde, para que cuidassem da saúde dele. Eu não consigo entender qual seria a responsabilidade do sistema prisional nisso tudo. E eu acredito que a apuração desses fatos está em ótimas mãos, está em mãos imparciais, né? O Ministério Público está tomando as medidas necessárias para apurar o que realmente ocorreu, se é que aconteceu alguma coisa, que não seja fatalidade, que não seja um óbito por causas naturais. Eu queria que o senhor explicasse para a gente também. Diante de um fato, por exemplo, se de fato a família passou ali por uma situação complicada, né, com seu preso lá, e o preso realmente teve alguma situação e a família quer denunciar aquilo, uma família de bem que passou por aquela situação, qual é a instrução? Quem eles devem procurar? A quem eles devem recorrer? Quem que eles devem bater na porta aí para pedir uma instrução para que seja averiguada essa situação? É o senhor? É o Ministério Público? Vamos instruir também o pessoal, porque muitas vezes as pessoas nem sabem, né, dos direitos e também dos deveres que elas têm ao realizarem uma denúncia. Na verdade é o seguinte, o preso ele tem um dever jurídico de sujeição. Ele tem que acatar a ordem interna do estabelecimento prisional e as ordens que os representantes do Estado lhes encaminham lá dentro da unidade prisional. Eles têm uma obrigação de se sujeitar às regras do Estado, às regras da sua segregação de liberdade. Isto não é violência. Isso não é violência cometida pelo Estado. Isso é o exercício do dever de custódia estatal. Agora, se houver abuso, isso eu falo muitas vezes em audiência, para quem reclama em audiência, para as partes, para os parentes dos réus, dos cidadãos condenados, se há suspeita de abuso, a primeira coisa que o cidadão deve se preocupar é o seguinte: consigo provar isso? Isso pode ser provado? Se isso pode ser provado, procure o Ministério Público. O caso do Anderson, né? Se há suspeita da prática de algum ato ilegal, se esse ato ilegal pode, em tese, ser demonstrado, procure o Ministério Público, que é o fiscal da lei. Inclusive da lei que protege a todos os nossos cidadãos, principalmente aqueles vulneráveis. E o cidadão preso é um cidadão vulnerável. Agora, preocupem-se com a verdade. Saibam que mentir deliberadamente, dizer, por exemplo, que tem, não sei, 3, 4, 5 na UTI, hoje, que foram surrados lá, isso é mentira. Não tem ninguém na UTI. Não tem ninguém surrado. Eu estive lá.
Isso não é verdade. E quando veiculam essas informações, fazem a sociedade de trouxa e procuram denegrir a imagem das instituições. Mas isso não vai acontecer aqui. As instituições sabem informar a sociedade, sabem prestar contas à sociedade. É claro, ninguém é infalível, ninguém é perfeito. Se houver erro, se houver abuso, vai ser apurado. Nós não vamos permitir que se denigra sem prova, que se acuse mentirosamente, que se ofendam as instituições da República por conta de ranço, por conta de antipatia pessoal, por conta de ódio. O que a gente percebe muitas vezes é que há pessoas que não respeitam a lei e a ordem, que não respeitam as instituições e que procuram atrapalhar a imagem dessas instituições, construindo inverdades, construindo mentiras. Para essas pessoas também tem lei. Para essas pessoas também tem lei. Essas pessoas que mentem deliberadamente, que distorcem a realidade, vão ser responsabilizadas, mais cedo ou mais tarde. Agora, para aquelas pessoas sérias, que tenham fatos concretos para informar a justiça, procurem os canais competentes. Nós estaremos abertos a sugestões, a críticas, a reclamações. Então falamos com o excelentíssimo juiz Dr. Renato Zoain Zupo. Ele foi taxativo, né, pessoal, nessa situação envolvendo essas denúncias. Eu já orientei algumas famílias sobre isso. A maioria das famílias tem advogados, né, procurem os meios legais para poder estar formalizando, né. Eu, particularmente, né, em várias famílias que me procuram, que chegam a me procurar, eu pedi alguma situação, tipo, tem alguma foto, tem algum vídeo, tem alguma situação que você pode me ajudar para estar formalizando melhor essa denúncia, que eu possa estar ajudando vocês de uma forma melhor. E, infelizmente, né, todas as famílias me relataram que não teriam, e que sim, somente falas, né, que ouviram falar ou que foram contadas para elas dentro do presídio. Oriento aí, né, as familiares, né, quando for fazer a visita aí aos seus, né, parentes que estão reclusos aí no sistema prisional de Araxá, que oriente eles quando o juiz estiver presente dentro da unidade prisional, como o Dr. Renato mesmo disse na entrevista, que se faz presente periodicamente dentro da unidade, quando a Comissão dos Direitos Humanos estiver presente, quando a Defensoria Pública estiver presente, né, que relatem as determinadas situações a essas autoridades. Caso não seja resolvido, com certeza nós da imprensa vamos estar aqui para estar ajudando vocês de alguma forma. Mas essa foi a fala então do excelentíssimo juiz Dr. Renato Zoain Zupo. Repórter William Tardelli para a Rádio Cidade Araxá e também para o site William Tardelli. A qualquer momento eu posso voltar de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações. Um abraço.